Olá, meninos e meninas, tudo bem? Meu nome é Marta, eu sou professora de História do IFMG Campus Betim. Ei, pessoal, tudo bem? Eu sou a Paula, também professora de História do Campus Betim do IFMG. Hoje a gente vai resolver com vocês juntas aqui uma questão da prova do Enem, que é aplicada para as pessoas privadas de liberdade do ano de 2017. Dentro da nossa lógica, né, de trabalhar questões numa perspectiva temática, a gente selecionou dessa vez o tema da crise de 29, que é um tema muito pedido por alunos normalmente. Vamos lá, Marta? Você passa, por favor? Eu vou ler para vocês então o documentozinho e a Paula vai comentar. Ele nos traz um trechinho do Hobsbawm, da Era dos Extremos, que fala o seguinte: mas a Primeira Guerra Mundial foi seguida por um tipo de colapso verdadeiramente mundial, seguido pelo menos em todos os lugares em que homens e mulheres se envolviam ou faziam o uso de transações impessoais de mercado. Na verdade, mesmo os orgulhosos Estados Unidos, longe de serem um porto seguro das convulsões de continentes menos afortunados, se tornaram o epicentro deste que foi o maior terremoto global medido na escala Richter dos historiadores econômicos, a Grande Depressão do Entre Guerras. Gente, esse trechinho do Hobsbawm primeiro chama a atenção para esse livro, que é um dos mais citados em prova, né, quando a gente vai falar sobre o século XX. O nome do livro é A Era dos Extremos, o Breve Século XX, e o Hobsbawm traz uma análise de que o século XX é tão marcado por diversas convulsões sociais, políticas e econômicas, que a sensação que ele passa é que é um século muito rápido, muito intenso, muito intempestivo. Então, para vocês lembrarem, só para marcar, né, é no século XX que acontecem as duas grandes guerras, é no século XX que acontece aí a crise de 29, no período entre guerras ainda, as experiências totalitárias, né, nazismo, fascismo, depois a experiência totalitária do stalinismo também, então a Revolução Russa marca também o século XX, então é um século muito rápido, no sentido de marcado por muitas convulsões seguidas umas das outras, né. Essa questão e o trecho destacado aborda especificamente a crise de 29, que o Hobsbawm está chamando aí de Grande Depressão do Entre Guerras. O trechinho sugere que o Entre Guerras não é um período tranquilo, de fato, findada a Primeira Guerra Mundial, que é um conflito que marca ali a humanidade em termos de capacidade de destruição, de impacto bélico mesmo, né, de destruição territorial na Europa. Para além dessas questões, o período do Entre Guerras tem uma marca econômica que vocês devem anotar no caderno para lembrar na hora de revisar, que é uma crítica ao liberalismo, que o Hobsbawm está chamando aí de a Grande Depressão. A crise de 29, ela é o ápice de um momento de crise do liberalismo dentro do contexto do mundo ocidental, na Europa, Estados Unidos e nas Américas de um modo geral. Por que o liberalismo entra em crise? Primeiro porque a crise de 29 marca uma quebra na confiança das pessoas no sistema econômico mundial. E como o trechinho destaca, nesse mundial aí não escapou nem os Estados Unidos, pelo contrário, é ali exatamente no coração dos Estados Unidos que a crise do liberalismo começa. Então, se após a Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos despontam como a nação economicamente mais importante e relevante do mundo, substituindo aí a predominância da Inglaterra, no Entre Guerras, apesar de estar na liderança econômica do mundo, os Estados Unidos não foram capazes de evitar a eclosão de uma crise econômica, né? O liberalismo, então, para quem não lembra, é a proposta política, filosófica, que pressupõe a liberdade como conceito central dentro da teoria política e econômica. No caso da economia, é a proposta de não haver intervenção do Estado diretamente nos negócios, na condução das indústrias, das empresas, da economia de um modo geral, e a defesa de que o Estado deve ter um papel mínimo no sentido de se ocupar daquilo que não pode ser passado para a iniciativa privada. Por exemplo, a segurança nacional, né, uma das pautas que os liberais defendem, que permaneça sob as mãos do Estado. O restante, tudo aquilo que pode ser privatizado, que pode ser passado para regulação econômica, deve ser assim feito. E a proposta dessas pessoas, ela se pauta na certeza de que a iniciativa privada é mais eficiente do que o Estado, tá? No momento da crise de 29, a gente vai falar mais sobre isso, mas só para pontuar,
o que ocorre é uma desconfiança, e, na verdade, uma desconfiança que se concretiza no funcionamento da Bolsa de Valores, né? A Bolsa de Valores que vende as ações que são partes de empresas, você compra um pedacinho para você se tornar um sócio das empresas, e o que vai acontecer é que a Bolsa de Valores revela um esquema de corrupção, de fraude, né? As empresas não passavam um balancete correto, não falavam abertamente sobre a sua saúde financeira. Então, quem investia achando que estava investindo numa empresa saudável, era uma empresa que, na verdade, estava com problemas ou que sequer existia na prática, né? Então, vai ter um esquema de grande especulação nesse momento. Então, vamos para as questões, Mar, para as alternativas. Vamos passar para as alternativas aqui. A questão pergunta o seguinte: a grande depressão econômica que se abateu nos Estados Unidos e se alastrou pelo mundo capitalista deveu-se a letra A, produção industrial norte-americana, ocasionada por uma falsa perspectiva de crescimento econômico no pós-Primeira Guerra Mundial. Isso, Marta, letra A já é, gente, o nosso gabarito, tá? Alternativa correta. Eu quero que vocês anotem no caderno e relembrem da crise de 29 como um slogan que virou uma marca mesmo para a gente estudar a crise, que é sempre pensar a crise de 29 como uma crise de superprodução ou uma crise de subconsumo. A superprodução e o subconsumo são partes, né, são faces de uma mesma moeda, de uma crise econômica que marca aqui o ano de 1929. Superprodução por quê? Porque tudo que era produzido não conseguiu encontrar consumidor, e por isso subconsumo. Não importa como você entenda, se foi uma crise de superprodução, se foi uma crise de subconsumo, o importante é que houve um desequilíbrio na lei da oferta e da procura, que seria uma das leis básicas, né, que regulam o funcionamento econômico. No caso da alternativa A, o Enem traz para a gente a certeza de que a crise foi uma crise de superprodução, né, a produção norte-americana foi maior do que a capacidade de consumo das pessoas. E o que gerou essas crises de superprodução e, na verdade, de subconsumo? A superprodução teria sido ocasionada, segundo a alternativa, e isso de fato acontece, por uma expectativa de euforia econômica do pós-guerra, né? Uma certeza de que a economia vai crescer, vai funcionar, que não há limites para o crescimento do norte-americano e que ali era a terra da fartura e da prosperidade. As pessoas motivadas por essa superconfiança não só deixam de acompanhar os índices econômicos de fato, como elas não existe um limite imposto pelo Estado ou pelas próprias empresas para aquilo que elas estavam se propondo a produzir e vender. E essa é uma das causas da quebra da Bolsa, que mais para frente a gente vai comentar mais, tá? Letra B. A vitória alemã na Primeira Grande Guerra e, consequentemente, sua capacidade de competição econômica com os empresários norte-americanos. A letra B está facilmente errada, né? A gente consegue identificar bem fácil que a letra B é a alternativa errada, porque a Alemanha não foi vitoriosa na Primeira Grande Guerra. Inclusive, a derrota alemã tem como consequência a limitação da atuação alemã na economia, na política, inclusive na capacidade de criar, manter um exército próprio, e a forma como a derrota foi trabalhada, né, pelos vencedores, nos ajuda a entender a ascensão do nazismo na Alemanha mais tarde, no período entre guerras. Letra C. Letra C. Desencadeamento da Revolução Russa de 1917 e a formação de um novo bloco econômico capaz de competir com a economia capitalista. Essa também está errada, gente. De fato, a Revolução Russa é um dos episódios do Entre Guerras, né? Na verdade, é no meio da guerra que a Revolução Russa acontece, e a consolidação da Rússia revolucionária é um processo ali do Entre Guerras. Mas a formação desse novo bloco econômico capaz de competir com a economia capitalista só vai, de fato, acontecer após a Segunda Guerra Mundial, que é quando a União Soviética se fortalece, se consolida, lembrando que a União Soviética é uma união de repúblicas, portanto, uma reunião de países sob a influência e o poderio russo, que aí sim estava comandado, né, estava tomado por um poder comunista, por um grupo comunista que tinha ascendido em 17. Mas então a formação desse bloco econômico capaz de competir com a economia capitalista é um processo que de fato acontece apenas pós Segunda Guerra Mundial. Letra D. A Guerra Fria, que caracterizou o período entre guerras, provocando insegurança e crises econômicas no mundo.
Essa ficou até fácil, né, gente? Porque a gente elimina a C e a D juntas, praticamente. A Guerra Fria, ela se inicia oficialmente com o discurso de um presidente norte-americano em 1947. Então, é um contexto, a Guerra Fria é o termo que a gente usa para falar de um contexto político, geopolítico, né, do pós-Segunda Guerra, e não do período entre as duas grandes guerras. E a letra E, tomada de medidas econômicas pelo presidente norte-americano Roosevelt, conhecidas como New Deal, que levaram à crise econômica no mundo. O New Deal, pessoal, não é uma das causas, né? Não é aquilo que motiva a Grande Depressão. O New Deal é exatamente a proposta de superação da crise, um plano econômico que, dentro do governo Roosevelt, vai ser apresentado para a superação da crise econômica. E é um modelo econômico pautado na ideia da intervenção do Estado, o Estado como aquele que vai guiar o país para fora da crise, né? Por isso que está errada, a alternativa o New Deal não é uma das consequências ou uma das causas da Grande Depressão, mas é, na verdade, uma proposta de superação da crise que vai ser implantada durante o governo Roosevelt. Tá certo? Pessoal, espero que tenha ficado claro. Nós vamos aprofundar o debate sobre a crise de 29 nas próximas questões e qualquer coisa a gente está à disposição. Até mais. Isso mesmo. Um abraço, pessoal. Até a próxima.